Shalom, querido, shalom. Quero começar hoje trazendo uma explicação. Os vídeos estão indo tarde, né? E hoje eu tô até gravando bem antes, porque eu não sei o que tá acontecendo. Guerra, né? Antes de ontem eu gravei por volta de entre 7 e 8 e meia da noite. Mas os vídeos só subiram pro canal na madrugada. Vídeo de 20 minutos tá demorando 5, 6 horas para subir pro canal. As guerras, né, meus irmãos? Então hoje estou gravando cedo para ver se às 18, entre 18 e 20 horas vocês já estão aí assistindo. Bom, dentro da continuidade, né, desse propósito, hoje eu tô com voz de taquara rachada, né, queridos? Tive uma crise de tosse ontem, daí a voz fica esquisita. Dentro dessa continuidade, hoje a gente vai falar sobre Lashon Hará. Queridos, essa tecla, quem me acompanha já nos propósitos de Yom Kippur sabe que todo ano essa pauta entra no cronograma. Mesmo quando a gente não faz pauta direto, mas são assuntos que eu toco. Porque na nossa cultura, Lashon Hará é algo muito comum. E na cultura hebraica, né, na cultura oriental, é uma prática abominável. E a gente pode olhar de uma forma comum e natural e falar assim, isso é uma questão de cultura. Sim, é uma questão de cultura, mas isso denuncia qual é a cultura que eu estou vivendo. E a minha cultura tem que ser a cultura do reino, né? Então, o reino declara algumas verdades. Meu gato, querido, subindo aqui para comer, olha só, sem vergonha. Daqui a pouco ele está aqui na frente da câmera. A cultura bíblica declara sobre o poder da língua, né? Inclusive fala que a morte e a vida está no poder da língua. E a gente não se atenta a isso, né? E a gente leva questões que são tão sérias de uma forma banal. Porque a gente fala assim, essa é questão da cultura, não tem tanto problema assim. Mas na verdade, a nossa base de tem problema ou não é baseado na cultura deste mundo, mas é baseado na cultura do reino. Então, ainda que o mundo fale assim, isso não é tão sério, eu tenho que analisar a minha vida à luz da palavra. A palavra é o meu espelho, a palavra é o meu reflexo, né? É ela que tem que resplandecer em mim. Então eu preciso sair do formato do mundo. Bom, para quem não sabe, Lashon Hará é um termo hebraico, né? Que Lashon, a palavra Lashon é língua e Hará é má. Então é língua má. E esse termo, ele está muito relacionado à fofoca mesmo, a conversas torpes, ao desejo interno de denegrir alguém. Daí eu volto a dizer, assim como eu falei sobre a questão da rebelião. Às vezes eu posso falar de uma forma doce, ou eu posso até falar assim, eu tô contando pra gente orar. Mas sabe fulano, posso até falar de uma forma piedosa, mas o que o meu coração está o meu coração está liberando naquele momento? Qual é a frequência que o meu coração tá jorrando? Muitas vezes essa frequência é uma frequência de eu estou querendo denegrir essa pessoa. Porque eu tenho inveja, porque eu me sinto inferior, porque eu tenho raiva, essa pessoa me fez mal. Então eu tenho um desejo de me vingar, aquela vingancinha branca. Então eu tenho esse desejo e eu vou fazer. E eu vi uma frase, queridos, hoje, dizendo que quem pratica Lashon Hará, ela não tem colheita. Por quê? Porque ela planta, 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 mas ela rega a semente, aquilo que sai da boca dela é veneno. Então o adubo que ela rega a semente é veneno. Então ela não tem colheita.
E daí isso aqui eu acho muito top, sabe? Porque às vezes a gente pega e fala assim, vamos colocar uma questão financeira, tá? Eu não consigo entender, minha vida é toda amarrada. Eu entrego dízimo, entrego primícia, eu entrego as ofertas. Agora eu aprendi o tempo certo de ofertar, então eu entrego dentro do tempo certo. Eu entrego, faço as festas. Tudo aquilo que rege essa questão, eu estou fazendo. Por que eu não tenho colheita? Talvez não tenha colheita justamente por isso. Por causa da Lashon Hará, por causa da língua má. Né? Porque aduba a semente com veneno. E talvez aí esteja o problema. Daí não vai ter colheita. Vai ter uma colheita, na verdade, contaminada, né? Uma colheita problemática, uma colheita que vai trazer danos, em vez de trazer abundância, felicidade, prosperidade, vai trazer danos. E isso pode estar ligado à língua, queridos. Volto a dizer, a Bíblia diz que na língua existe poder para a vida e para a morte. Tiago, né, diz, o apóstolo Tiago, diz que a língua é um órgão tão pequeno, mas ele é capaz de incendiar um mundo aí, né, uma grande floresta, porque ela pode ser ferida imortal. E esse ser ferido imortal, isso é Lashon Hará. Queridos, eu volto a dizer, nós precisamos, quando a gente vai se analisando, né, é um desafio fazer esses vídeos, porque tem gente que dá uma bugada e fala, meu Deus, eu tô todo pitimbado, né? Tô todo estragado espiritualmente falando, eu achava que estava bem, e tudo isso aqui eu pratico. Então é um desafio, porque a gente mexe em muitas coisas. São 40 dias mexendo, né? Cavando aí, tirando aquilo que está lá dentro. Mas nós precisamos entender, queridos, e tratar o pecado como pecado. Então eu quero que você analise tudo isso que a gente está falando, e eu estou fazendo isso na minha vida também. Esses confrontos, eles vêm para denunciar o pecado. Eles vêm como uma oportunidade de remissão, uma oportunidade de santificação. Eu quero ler com vocês um texto de Provérbios, capítulo 6. A gente vai ler alguns versículos, do versículo 16 ao 19, 4 versículos. Abra sua Bíblia aí, ou anote, ou escute. Mas o texto diz assim, Provérbios 6, 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Queridos, prestem atenção. Eu falei nesses dias de não reduzir, acho que falei ontem também, de não reduzir Deus a sentimentos humanos. Mas quando o homem escreveu, né, e ele escreveu inspirado pelo Espírito, ele escreveu colocando o sentimento extremo do que poderia ser comparado. A gente fala do Deus amor, mas o Deus amor também é Deus justiça. E Deus ama, mas também tem coisas que ele não gosta. Amém? E daí eu acredito que quando foi colocado aqui Deus odeia, a profundidade é muito maior. Nós não conseguimos entender. Né? Não conseguimos, porque a grandeza de Deus, eu sempre digo que a gente pensa na eternidade como algo que não tem, né? Começo, meio e fim, a nossa mente dá até uma... Porque a gente não consegue dimensionar isso, a nossa mente é limitada, né? Ela precisa de espaço, ela precisa de tamanho. Daí quando fala de algo que não tem começo, nem meio, nem fim, a nossa mente dá uma... Olha, o que é isso? E eu penso que a eternidade está dentro de Deus, que Deus é maior do que a eternidade. Então, você imagina a potência de quando a Bíblia diz que Deus odeia, ok? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Deus, essas 6 coisas, Deus odeia. E a última, a 7ª, a sua alma aborrece. No nosso linguajar aqui, parece que o aborrece é menor, é mais sutil do que o odeia. Mas no original, esse aborrece é repele, me dá náusea, me faz mal. É esse sentido, tá? Não é o sentimento da explosão do ódio, é um sentimento de repulsa. Vamos lá. Primeira coisa que o Senhor odeia, olhos altivos, né? A gente falou já sobre o orgulho.
Língua mentirosa. Aqui já entra dentro de uma das linhagens da Lashon Hará. Porque a língua mentirosa é uma língua má. Nós não podemos esquecer nunca, queridos, que João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Então toda forma de mentira é uma aliança com a identidade de Satanás. E isso precisa estar registrado em nós. Daí sim, nós temos e teremos sempre raízes malignas dentro de nós. Sempre. Porque o engano, a mentira, o encantamento, a deturpação da verdade, ela sempre está carregada dentro da gente. Isso é um fato. Agora, existe uma diferença entre ter uma raiz de corrupção. Presta atenção, meu apóstolo falou essa semana algo que eu achei bem tremendo. A gente fala muito sobre a limpeza da genética, e essa limpeza da genética, ela é real. Ela é real. Mas existem pessoas que estão pegando uma linhagem como se eu vou me limpar a tal ponto, e eu conheci pessoalmente gente assim, tá, queridos? Eu vou me limpar a tal ponto que eu serei o suprassumo da santidade. E daí o corpo corruptível? Então, assim, se a minha genética física vai ser transformada a esse ponto extremo da santidade, então eu não tenho mais uma natureza corruptível. Então eu não preciso mais da volta de Jesus e eu não preciso mais de um novo corpo, de um corpo de glória. Vocês entendem as sutilezas que nos tiram da verdade da palavra? A gente faz a limpeza da genética, quebrando maldições das próximas gerações. E sim, quebrando algumas estruturas sobre nós também. Porém, nós vivemos num corpo de corrupção, ok? E isso será assim até que nós tenhamos um novo corpo, um corpo revestido de glória. Isso será assim, amém? Para a gente não entrar em neuras. Ah, eu não consegui santificar 100%. Ninguém, queridos. Todos nós, mortais, estamos no mesmo barco. A questão é que uns buscando um processo de santificação mais profundo e outros agindo na obra da carne com profundidade. Mas em todos nós se encontra coisas, tá? Voltando para a mentira. Existe uma diferença entre eu ter uma raiz da corrupção dentro de mim e eu ser um mentiroso. Então, o Senhor odeia língua mentirosa. É aquela pessoa que nunca fez nada, que nunca é a culpa dela, que sempre tem um motivo para ter cometido algo, que não anda com a verdade. Quer dizer, eu conheço uma pessoa bem próximo que mente tanto que hoje já não existe mais um entendimento sobre não consegue mais separar, discernir a verdade da mentira. Por exemplo, conta uma história. De súbito conta uma história e você vê que aquela história casa com a verdade. Só que é uma história doída. E de repente essa pessoa começa a florear essa história. E daí chega, eu tô falando de que eu conheço, tá? Chega daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquela história que ela compartilhou e que é condizente com a verdade, ela já não existe mais. E daí essa pessoa passa a dizer que você está mentindo. Porque aquilo não existe mais. Entende? Então isso é muito sério, queridos. Língua mentirosa, o Senhor odeia. Pessoas que faltam com a verdade. Compra mais do que dá conta de pagar e daí em vez de aumentar a produção para ganhar mais e pagar a conta, inventa mentiras. Queridas, pessoas que querem ir em eventos da igreja e inventam mentiras pro patrão. Olha o fundamento. Inventam mentiras na escola. Uma meia mentirinha, só para eu estar lá. Não, queridos. E o Deus que eu sirvo é o Deus que abre portas. E eu estou batendo nessa tecla porque isso aqui faz parte da língua má. Abre portas. Se o Senhor quer que eu esteja num lugar, Ele vai abrir as portas. Simples assim. Queridos, faz um tempo que a gente estava... Eu falei que eu estava viajando, né? Eu estava em São Paulo. Fiquei quase 30 dias em São Paulo. Você que é de São Paulo, me perdoa, eu não avisei. Eu fui com um propósito muito específico, mas eu tô voltando, tá?
Então, provavelmente final de outubro eu tô aí de novo, e daí dá pra gente se ver. Dá pra gente conhecer uma galera aí. Mas dessa ida que eu tive agora não teve como. Mas ó, faz tempo que Paula, Aline, a galera aí, Wanda, a Tânia, né? O pessoal aí que assistiu os vídeos, que tá junto, que tá programando essa minha ida. E não dava certo. E eu muito tranquila, falando assim, gente, fica tranquilo. O Senhor é um Deus que abre portas. Em nenhum momento eu mexi nada para ir para São Paulo. Chegou a hora, o Senhor escancarou as portas. Não fui por ministração, mas acabei atuando no reino. Não gastei R$1 nem para ir nem para voltar. Porque quando o Senhor está num negócio para te levar em um lugar, Ele vai abrir as portas. Eu não preciso mexer os pauzinhos. Eu não preciso me envolver com nada, queridos. O meu papel é estar posicionado e orando. Então o Senhor odeia língua mentirosa. Ele odeia. Outra coisa, terceira coisa que ele odeia, mãos que derramam sangue inocente. E daí isso aqui é derramamento de sangue? Sim, é derramamento de sangue inocente. Mas a Lashon Hará, ela é comparada dentro da cultura hebraica, ela é comparada a assassinato. Por quê? Porque você está matando pessoas. Querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quem de nós nunca teve uma situação que alguém nos denegriu que você pensa assim, meu nome nunca mais volta ao normal. Mas também tem o outro lado. Quantas vezes as pessoas não estavam denegrindo outras e a gente estava no meio? Isso é muito sério, queridos. Vamos lá. Deixa eu ver, 1, 2, 3. Quarta coisa, o coração que maquina pensamentos perversos. Isso aqui também se encaixa dentro da Lashon Hará. Por quê? Porque o meu pensamento vai maquinando ao ponto de uma hora eu soltar aquilo. Então a minha mente vai sendo cheia, eu encho a mente que transborda pela minha boca. Querido, se a sua mente tá cheia de coisa que não serve, é porque você tá desocupado. Me perdoe falar assim. Eu não tenho tempo para nada. Queridos, a minha vida é uma correria. Uma correria. Mas eu não posso dizer que eu não tenho tempo para nada. Entende? Minha filha às vezes fala assim, mãe, não inventa mais moda, você já não para nada. Eu falo, não, ainda tem umas horas sobrando. Daí quando eu paro, a minha filha agora tá para casar, né? Tô numa correria arrumando o apartamento dela, fazendo, inventando, e vamos montar uma prateleira aqui, vamos fazer aquilo ali, não sei o que, arrumando a casa dela. Eu chego em casa à noite, eu vou resolver, por isso que eu tô chegando tarde. Eu vou resolver uma coisa, vou resolver outra, vou responder alguém que eu passei o dia sem olhar o WhatsApp, vou atender, vou orar com uma pessoa e tal. Chega tarde, eu tô tão cansada que eu não tenho nem tempo de pensar, eu quero dormir. Pensamentos, pessoas que maquinam o mal. Tá com muito tempo ocioso e com uma alma muito doente. Nós precisamos, queridos, ter o controle da nossa alma. Sabe? E se eu não estou conseguindo ter o controle da minha alma, eu preciso pedir ajuda. Eu preciso confessar isso, eu preciso pedir socorro. A minha alma não é uma terra de ninguém. Não, a minha alma tem dono. O Senhor Jesus comprou ela. E eu sou guardião dessa alma. De tudo que eu tenho que guardar, o maior tesouro é o meu coração. Eu tenho que guardar a minha alma. Então eu não posso deixar os meus pensamentos vagando, tramando, maquinando mal. Quinto, pés que se apressam para correr fazer o mal. Olha só. Primeiro eu maquino, depois os pés se apressam para correr e praticar aquilo que eu maquinei. O Senhor odeia isso. E daí vem mais duas coisas, que é a sexta e a sétima. E que as duas estão ligadas diretamente a Lashon Hará. A sexta, testemunha falsa que profere mentiras. Aqui é diferente do mentiroso de que mente para si.
eu minto para me defender, eu minto para me proteger, eu minto para me sair bem. Aqui é eu minto para testemunhar contra alguém. Você viu, Vi? Viu nada. Ouviu o fulano falando. É testemunhas de mentiras. Isso também está ligado a Lashon Hará. Mas o último, o Senhor aborrece, o Senhor fica enojado. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Queridos, a Bíblia diz que no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Nós temos que ser pacificadores, nós temos que ser aqueles que estabelecem conexões. Vai ser possível sempre? Não, porque diz assim, no que depender de vocês. Então, da minha parte, vai ser possível sempre. Mas se isso não acontecer, porque da sua parte não foi possível. Conseguiu entender a diferença? Da minha parte, daquilo que cabe a mim, será possível sempre eu ter paz com todos. Mas e se você vê que agora falando de mim, Andréia, da pessoa, se você vê que eu não estou andando com alguém, pode ter certeza que eu tentei, que eu conversei, que eu orei, mas que no que dependeu dela, ou dele, né, dela a pessoa, não foi possível. Mas a minha parte eu fiz. No que depender de vós, tem de paz com todos. Então, aquele que semeia contenda, que além de não ter paz, fica nos ambientes separando irmãos. Pessoas ególatras, que querem estar no centro de tudo, que querem, então, eu quero ser amiga, eu quero esse título, eu quero esse cargo, eu quero essa função, eu quero esse emprego. Então eu vou semear discórdia para chegar aonde eu tenho que chegar. Eu vou semear discórdia porque você atrapalha o meu caminho, você atrapalha o meu processo. Eu quero chegar em tal lugar e você está no caminho. Você está na minha frente para chegar nesse mesmo lugar, então eu nem sei se esse lugar para mim ou não, mas eu quero ele. Então eu vou semear contenda para tirar você, para apartar você, para arrancar você desse lugar. Eu vou te dar ideias. Sabe aquela pessoa que te dá uma ideia, você compra a ideia dela e depois ela cai fora e você fica no problema? O Senhor aborrece. Isso enoja o Senhor. Mas daí agora, não é pra gente pensar assim, o Senhor está enojando fulano, beltrano e ciclano. Não. É, Senhor, tem misericórdia. Será que o Senhor está me enojando? Será que eu não estou fazendo isso? Queridos, a cada dia um desafio. Cada dia um confronto diferente. Cada dia uma palavra diferente. Mas essas palavras, elas vêm para verdadeiramente, queridos, eu olhar, né? Porque a gente está no propósito do Yom Kippur. Daqui uns dias a gente vai estar no dia do Yom Kippur aí, jejuando, orando, falando acerca dos tribunais. E esse processo, queridos, é para que eu seja colocada em liberdade. Então, é o que depende de mim. Então não é um processo para me analisar o A, o B ou o C, é para eu me autoanalisar. Então a gente precisa tomar cuidado, porque vamos voltar lá na questão como a gente começou, né? Já estou encerrando. Comecei falando acerca da cultura. A nossa cultura diz normal, fofoqueira é normal. E talvez seja muito difícil para nós sentarmos com alguém e conversar e não citar o nome de ninguém. Mas, primeiro, vamos vigiar nisso. Segundo, qual é a motivação do nosso coração? E daí aqui está o maior problema. Se quando você falar algo, citar um nome de alguém, você encontrar no seu coração uma motivação, quando você está falando, você começar a sentir prazer naquilo. Sabe, prazer. Queridos, a gente sabe, a gente pode ter a voz doce, amável, misericordiosa, mas a gente sabe o que está sentindo quando a gente está falando. Se dentro do nosso coração começar a brotar a raiz de eu quero que se arrebente, bem feito que aconteceu isso, bem feito. Se a gente começar a encontrar essas raízes de eu vou falar mesmo, todo mundo tem que saber quem fulano é.
isso já não é mais uma simples conversa, isso é Lashon Hará. Você está sendo assassino. Isso é Lashon Hará. Em várias circunstâncias o Senhor odeia e aborrece. Isso é Lashon Hará, a sua semente. Sementes boas podem virar grandes maldições para a colheita. Eu falo uma coisa sempre aqui em casa, que a Bíblia diz naquele texto que Micaías foi chamado para profetizar coisa boa, né? E não era para profetizar coisa boa. A Bíblia diz que... Foi naquele texto? Acho que não foi, não. Acho que eu estou confundindo os textos. E eu não estou com note aqui. Depois eu olho e falo para vocês. Mas a Bíblia diz que Deus pegou uma situação que era maldição e Ele transformou aquilo em bênção. E eu acredito muito nisso, queridos, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. A gente só pensa na primeira parte, né? Ah, eu amo a Deus, então tudo coopera para o meu bem. Tá, mas você está andando segundo o propósito? Se não está cooperando para o seu bem. Tá, mas isso é outra coisa. Então, eu creio que Deus pega a maldição e transforma em bênção, que Satanás vem contra nós com tantas coisas e Deus pega aquilo e reverte para o nosso bem. Eu creio nisso. Mas eu também creio que tem pessoas que pegam a bênção e transformam ela em maldição. O Senhor está dando algo, o Senhor está trazendo uma correção, o Senhor está dando um ensino, o Senhor dá uma pérola aí, uma base de crescimento. E aquela pessoa pega isso e transforma numa grande maldição. Isso é bíblico? É. O rei Ezequias. O profeta vai lá e fala, olha, põe tua casa em ordem, você vai morrer. Ele vira para a parede e ora, e o Senhor dá mais 15 anos. O Senhor deu uma bênção para ele. Deus deu mais 15 anos. O que ele fez naqueles 15 anos? Ele foi lá, abriu todos os tesouros da nação e mostrou para o rei da Babilônia. O que aconteceu? Passou um tempo, houve uma palavra que por causa disso haveria prisão e escassez. E passou um tempo, todo o povo foi preso, foi escravo da Babilônia através de Nabucodonosor. Então, era uma bênção, Deus deu 15 anos para ele. Ele poderia ter pegado esses 15 anos e servido a Deus com muita intensidade, feito mais limpeza, trago mais coisas, ou simplesmente ter aceitado a morte, mas não. Ele fez coisas ruins, porque ele pegou uma maldição e transformou em bênção. Então, cuidado, para o Senhor não tá te dando, porque a Bíblia diz que Deus é aquele que dá a semente para quem semeia, né? E eu tenho usado muito esse texto para ofertar nas festas. Senhor, manda minha semente para eu semear. Mas daí o Senhor te dá uma semente e você rega ela com veneno. Toma muito cuidado. Que mais esse dia seja feito mais uma limpeza, mais uma purificação, mais uma santificação. E que a gente vá de glória em glória, queridos, porque vai chegar o dia perfeito. Vai chegar o dia que a gente não vai se preocupar com mais nada disso. A gente vai estar com o nosso amado, com Ele eternamente. E a gente não vai mais precisar se preocupar com a limpeza, com a correção, com o conserto, com as maldições. A gente só vai viver com Ele e para Ele e reinar juntamente a Ele. Então, aguenta firme aí. Continua no processo, continua de glória em glória. Vai valer a pena. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente volta amanhã em nome de Jesus. Shalom, shalom.